favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, e mesmo assentados, nós vamos ler a palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor Deus aplique essa porção de sua palavra inspirada ao nosso coração nessa noite, queridos. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Não importa a sua idade, não importa a sua experiência, não importa a quantidade de fios de cabelos brancos em sua cabeça, todos nós vamos passar por momentos de esquecimento. Todos nós vamos enfrentar períodos de esquecimento. Talvez você já tenha passado pela situação constrangedora de encontrar com alguém na rua, no supermercado. Você conhece a pessoa e ela conversa com você, mas você não consegue se lembrar do nome dela de jeito algum, jeito maneira. E você tenta, e é uma situação constrangedora, mas você não consegue se lembrar. Quem sabe você tem até mesmo esquecido, e aqui está um grande problema, esquecido da data do aniversário de casamento. E é um problema sério. Ou pior ainda, talvez você tenha se esquecido até mesmo o aniversário da sua esposa, ou a data do nascimento de um dos seus filhos. Esses momentos nós vamos enfrentar. Aos estudantes que estão aqui hoje, certamente vocês também já passaram pela situação complicada, diante de uma prova, você se empenhou, você se estudou, você se preparou, e de repente você se depara com uma pergunta, e você não se lembra da resposta. E você conhece a matéria, mas então, o que nós chamamos, ou usamos a expressão, deu um branco, a gente não se lembra. Todos nós vamos passar por isso, momentos de esquecimento. É por isso então que muitas vezes nós encontramos Deus nas Sagradas Escrituras, dizendo ao seu povo: lembrem-se, lembrem-se. Deus declarou várias vezes ao povo de Israel: lembrem-se que vocês eram escravos do Egito. Se você ler Eclesiastes, por exemplo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lá em Êxodo, Deus declara: lembre-se, lembre-se do dia do Senhor para o santificar. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. E é tão interessante que Deus, que conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, Ele não apenas diz ao seu povo para se lembrar, mas Deus também diz ao povo como se lembrar ou como não esquecer. Por exemplo, se você ler o livro de Números capítulo 15, a partir do versículo 37, lá está declarado o seguinte: que o Senhor fez uma aliança com o seu povo. E Deus diz: eu prometo ser fiel a vocês. Por outro lado, vocês precisam obedecer os meus mandamentos. E para que o povo não se esquecesse, sabe o que Deus fez? Deus mandou que o povo confeccionasse pingentes ou borlas para que sejam colocadas em cordas azuis e colocadas nas pontas das vestes. Todas as vezes que o povo contemplasse e olhasse para aquelas bordas ou borlas ou pingentes, eles deveriam se lembrar dos mandamentos de Deus e também obedecer a palavra de Deus. Mas isso não acontece apenas no Antigo Testamento. Quando lemos o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, Ele fez algo para que os discípulos jamais se esquecessem da graça de Deus. Ele instituiu a ceia do Senhor. Quando nós participamos da ceia, nós lembramos da graça de Deus.
Quando participamos da ceia, lembramos do amor de Deus. E o que nós vamos fazer hoje, ao partir o pão, a participar do cálice da nova aliança do sangue de Cristo, é relembrar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E ao participar da ceia hoje, há 3 lições ou 3 coisas que eu e você jamais deveríamos nos esquecer. Grave bem isso. Em primeiro lugar, ao participar da ceia, jamais deveríamos nos esquecer que o Senhor Jesus, Ele morreu por nós. Observe na sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Se você puder, leia comigo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que participarmos da ceia, ao comerdes do pão ou beberdes do cálice, nós lembramos da morte do Senhor Jesus Cristo. É interessante que se nós lermos o Evangelho, se você ler os Evangelhos, você vai perceber que em vários momentos que o Senhor Jesus realizou um milagre, Ele jamais pediu alguém para levantar um monumento, para que as pessoas pudessem se lembrar do milagre que Ele realizou na vida daquela pessoa. Se você ler os Evangelhos, o Senhor jamais pediu alguém para se lembrar de um milagre que Ele fez. Por outro lado, o Senhor pede que eu e você jamais venhamos a nos esquecer da sua morte. Ele nunca pediu ninguém para se lembrar de um dos seus milagres. Pelo contrário, Ele sempre disse: olha, por favor, várias vezes, não conte para ninguém o que eu fiz por você. Mas com relação à morte de Cristo, jamais deveríamos nos esquecer da sua morte. E a questão nessa noite é: por que não devemos esquecer da morte do Senhor Jesus? Porque quando nós participamos da ceia e lembramos da morte de Cristo, automaticamente lembramos que Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por nós. Quando participamos da ceia, automaticamente nos lembramos que houve uma troca feita pelo Filho de Deus. O Deus Todo-Poderoso, em sua graça, em santidade, enviou o seu Filho para morrer em seu lugar. Ele se fez servo, sofreu por você, morreu por você, ressuscitou e ora por você. Ele morreu por você. Ele morreu e Ele trocou a sua vida para que você alcançasse a vida eterna. E essa é a grande verdade que jamais deveríamos nos esquecer. É verdade também que eu e você, a maioria das pessoas, nós não gostamos de nos lembrar das pessoas que nós amamos e que hoje já não estão mais conosco. Mas o Senhor Jesus, pelo contrário, Ele quer que você se lembre. Lembre-se da sua morte. Ele levou sobre si os seus pecados. Você e eu estávamos em guerra contra Deus. E Ele morreu por nós para que agora tivéssemos um livre caminho aberto ao Pai e pudéssemos morar com Ele pela vida eterna e para todo sempre. Portanto, quando nós participamos da ceia, devemos sempre nos lembrar que alguém morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Segunda lição, ou segunda coisa que jamais deveríamos esquecer, não apenas que Ele morreu por nós, mas a ceia também, Jesus Cristo instituiu para que os discípulos e nós também jamais nos esquecêssemos de Sua presença entre nós. O culto hoje, queridos, não é um ofício fúnebre, não é um velório. Nós não realizamos esse culto pensando em alguém que está morto, mas o culto desta noite é uma celebração da vitória pela vida, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O velório já foi realizado, durou 3 dias, as lágrimas duraram 3 dias, mas hoje diz a palavra de Deus que Ele está vivo, Ele reina e voltará. Portanto, um culto nesta noite, o culto hoje, a ceia que nós vamos participar, é uma celebração da vida de Jesus Cristo e também da vida que Ele nos concede. Se você continuar lendo a primeira carta aos Coríntios, você vai se deparar no capítulo 15, e lá no capítulo 15,
Paulo diz no versículo 57, graças sejam dadas a Deus pela vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é verdade, louvado seja Deus hoje pela vitória que nós temos, vitória na cruz, pelo perdão dos pecados, pela vida eterna. Louvado seja Deus pela vida que Ele nos concede em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Mas é importante que você saiba nessa noite que existem algumas interpretações acerca da ceia do Senhor. Por exemplo, existe uma doutrina ou uma teoria chamada de transubstanciação, e a palavra trans significa além, ou seja, além da substância. Aqueles que defendem essa doutrina dizem o seguinte, que quando nós oramos e consagramos os elementos da ceia, o pão e o cálice da nova aliança ao Senhor Deus, automaticamente, instantaneamente, esses elementos se transformam literalmente no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. Mas nós não concordamos com isso. Então, os defensores dessa doutrina dizem o seguinte, quando você participa da ceia, você come o corpo de Cristo e você bebe do sangue de Cristo. E eles se baseiam nos versículos que nós lemos nessa noite, lemos hoje, que foram lidos hoje. Quando Jesus diz, comei, este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Ou, este é meu sangue que é dado por vós, bebei dele todos. Mas nós não entendemos e não interpretamos esses versículos literalmente. Por exemplo, quando Jesus diz que Ele é a porta, Ele é o caminho, nós não entendemos literalmente que Jesus seja a porta ou o caminho. É um sentido figurado, é uma ilustração de algo muito maior. Mas há uma segunda doutrina ou uma segunda teoria a respeito da ceia do Senhor. Não apenas a transubstanciação, mas também a consubstanciação. E os defensores da teoria dizem o seguinte, que quando os elementos, nós oramos pelos elementos, o pão e o cálice da nova aliança, o corpo de Cristo, ou o Espírito, ou o corpo de Cristo, ou o sangue de Cristo, eles se juntam ao pão e se juntam ao suco de uva ou ao vinho, e ali nós encontramos o corpo e o sangue. Porém, o pão permanece pão, e o suco permanece suco, ou o vinho permanece vinho. Talvez o maior defensor dessa teoria seja um homem chamado Martinho Lutero. E para explicar essa teoria, ele dizia o seguinte, eu entendo que a ceia é como um ferro que é lançado no fogo. Ferro e fogo estão juntos, porém permanecem separados. Também não concordamos com isso. Para nós é algo tão fácil e tão mais simples de se compreender. O texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, e Paulo recita as palavras de Cristo, ele diz que nós devemos fazer isso, participar da ceia, do pão e do suco, ou do cálice da nova aliança, em memória do Senhor Jesus. O que nós entendemos é que quando nós participamos da ceia, nós podemos sentir a doce presença do Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso. O Senhor está conosco. Lembramos, é algo simbólico, lembramos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, mas ao mesmo tempo, quando participamos da ceia, somos nutridos, a nossa fé é renovada, a nossa confiança é renovada, somos fortalecidos pela presença do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que está presente hoje, está presente nesse lugar. Nós entendemos que Ele está vivo, não está morto, e está aqui hoje, e estará para todo sempre com a sua igreja. Louvado seja Deus por tão grande verdade. Se você ler o Evangelho de João no capítulo 15, o Senhor Jesus, Ele disse algo precioso, como toda a palavra de Deus. Mas o Evangelho de João no capítulo 15, versículo 12, o Senhor Jesus declarou o seguinte: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Versículo 13, ele declarou: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos.
E então você lê o versículo 14 agora, e lá está escrito: vós sois os meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Portanto, quando nós participamos da ceia, a ceia, os elementos da ceia, tanto o pão quanto o cálice da nova aliança, nos apontam, nos conduzem para o grande amor de Deus derramado na cruz do Calvário. Alguém com muita sabedoria em certa ocasião declarou: não foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz, mas foi o seu amor por você que o seguraram lá. E louvado seja Deus, pois essa é a mais grandiosa e graciosa verdade. A ceia para nós essa noite é prova do amor, da bondade, da graça, da fidelidade e da misericórdia de Deus. Portanto, nessa noite nós vamos participar da ceia e podemos também louvar a Deus por ter um grande amor para conosco. Terceira lição que nós aprendemos com relação à ceia do Senhor. A ceia foi instituída pelo Senhor Jesus, não apenas para que pudéssemos lembrar da sua morte, da sua presença, mas principalmente nos lembrar de que um dia Ele vai voltar. Versículo 26 da sua Bíblia: pois todas as vezes que eu comerdes e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E louvado seja Deus, porque Ele vai voltar. É isso que a Bíblia diz. Se você lê o Evangelho de João novamente, mas agora no capítulo 14, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E então lá em João capítulo 14, verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fora, eu não vos teria dito. E eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estou, eu voltarei para vos buscar, porque onde eu estou, estejais vós também. Ele vai voltar, e louvado seja Deus por essa grande verdade. Portanto, quando eu e você participamos da ceia, nós lembramos da cruz e lembramos também da promessa. Não lembramos apenas de uma refeição que foi feita com os discípulos há 2000 anos, mas nos lembramos também de uma promessa, a promessa de que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, haverá alegria eterna para a sua igreja. Se você ler Apocalipse capítulo 19, versículo 9, lá está escrito: bem-aventurados, felizes são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro de Deus, da ceia do Cordeiro de Deus. E se você continuar lendo o versículo 9, lá está escrito: essas palavras são verdadeiras, essas palavras são de Deus, e louvado seja o Senhor, porque essas palavras vão se concretizar, se concretizarão para a glória de Deus. E eu fico encantado, porque quando eu leio o livro de Atos, lá no capítulo 1, Jesus está subindo aos céus, se despediu dos discípulos após a sua ressurreição, e Ele está subindo aos céus, e os discípulos estão lá agora, olhando para o alto, e eles estão querendo olhar e ver um pouco mais de Jesus, e de repente alguns anjos vêm, e eles dizem assim: varões galileus, por que vocês ainda estão olhando para o alto? Saibam de uma coisa: aquele que subiu, um dia também vai voltar da mesma forma que subiu. Em outras palavras, a promessa vai se concretizar. Ele vai voltar, e quando Ele voltar, haverá alegria eterna para a sua igreja. Sabe, irmãos, hoje eu e você estamos separados de muitas pessoas que nós amamos e que já estão na glória. Hoje nós estamos separados de muitos irmãos nossos que aprendemos a amar ao longo da história. Crentes, homens e mulheres que serviram a Deus, pastores, presbíteros, crianças, homens que amaram a Deus, que foram separados para Deus e hoje estão na glória. Mas um dia, quando Ele voltar, Jesus não vai voltar sozinho. A palavra de Deus diz que Ele vai voltar com os que são seus.
e vai buscar aqueles que estão vivos na terra. E quando Ele voltar com a sua igreja, aqueles que estão com Ele na glória retornarão com Ele em vitória, e aqueles que estarão vivos aqui se encontrarão com Ele nos ares, e nós, a igreja, julgará esse mundo e viveremos alegres para todo sempre, e nunca mais viveremos separados uns dos outros. Que Deus gracioso é esse! Mas a Bíblia diz que somente aqueles que amam a sua vinda, que obedecem a sua voz, viverão com Ele para todo sempre. E a grande questão nessa noite é: você o ama? Você aguarda a vinda do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo? Você vive e obedece aos seus mandamentos? A minha oração nessa noite é que a ceia do Senhor possa encorajar o seu coração a responder esse amor de Deus por você, em obediência, em fidelidade, que você possa caminhar mais e mais em fidelidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora é importante que você saiba, essa mesa não é uma mesa da igreja presbiteriana, não é nossa, mas ela é do Senhor. E todos aqueles que amam o Senhor, que obedecem a sua voz, que estão em plena comunhão com a sua igreja, podem participar da ceia do Senhor. Portanto, hoje, a ceia significa para nós a morte, a presença e a volta de Cristo. E não haverá alegria maior do que viver com o Senhor para todo sempre. Você concorda com isso? Você crê nisso? Não foram os pregos que o seguraram na cruz, mas foi o seu amor por você. Foi o amor de Cristo por você. Sabe, irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem, eu me deparei com a história de um advogado nos Estados Unidos. E o nome dele é Benjamin Harrison. E diz a história que ele era uma pessoa muito agradável, respeitada, um brilhante advogado. Mas ele era também conhecido pelas terríveis cicatrizes que trazia no rosto. Mas as pessoas que o conheciam diziam o seguinte: ele era uma pessoa tão digna, tão graciosa, tão gentil, um sorriso encantador, que quando você se relacionava com ele, conversava com ele, logo você já nem notava mais as cicatrizes terríveis no seu rosto. Mas um dia, durante um julgamento, um advogado que estava perdendo a causa no julgamento ficou irritado com Benjamin Harrison e então citou as cicatrizes dele. Diz a história que o tribunal permaneceu em silêncio. Todo mundo na expectativa do que Benjamin Harrison iria falar. Ele então se levantou e com a voz baixa olhou para o seu colega e disse: o meu colega aqui fez referência às minhas terríveis cicatrizes, mas o que ele não sabe é o que eu vou dizer agora. E então ele contou a história das suas cicatrizes. E ele disse o seguinte: quando eu era criança, pequeno, menino, estava em casa brincando com meu irmão mais novo. E o meu irmão saiu correndo, tropeçou e caiu na lareira de nossa casa que estava acesa. Eu fui correndo para salvar o meu irmão. Consegui tirá-lo do fogo, mas eu caí na lareira com o rosto nas brasas. E essas cicatrizes são as marcas das brasas da lareira da minha casa, do fogo que trouxe esses machucados na minha face. O tribunal em silêncio, e ele continuou: mas hoje eu sou uma pessoa feliz, porque apesar do sofrimento dessas cicatrizes, eu consegui salvar a vida do meu irmão.
O julgamento continuou, mas todos permaneceram em silêncio. Benjamin Harrison deu uma excelente lição àquele advogado. As marcas que trazia na sua face não eram de sofrimento, não eram assustadoras, mas marcas profundas de um amor de um irmão para com o outro. Da mesma forma, quando nós participamos da ceia, o pão e o cálice da nova aliança, eles nos apontam, nos conduzem, não apenas para as cicatrizes nas mãos de Cristo, não apenas para as cicatrizes nos pés de Cristo, ao lado do seu corpo, mas a ceia para nós, ela nos conduz hoje ao grande amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, porque nós não merecíamos, mas Ele nos ama, e louvado seja Deus por tão grande amor para conosco. Ele morreu para que pudéssemos viver, e Ele ora pela minha vida, e Ele intercede pela minha vida, e tudo isso por causa do seu grande amor para conosco. Diante de tudo isso nessa noite, diante desse grande amor, eu quero terminar a mensagem de hoje fazendo uma pergunta para você. Diante desse amor de Cristo por você, que tipo de vida você tem levado? Se você sabe que Ele o ama dessa forma, se você sabe que Ele morreu por você, que Ele ora por você, que intercede por você e promete que voltará, e prometeu que voltará para te buscar, que tipo de vida você tem levado? A maneira como você vive tem demonstrado de fato o amor de Cristo por você. O amor, a maneira como você vive tem mostrado de fato que você o ama. Talvez nessa noite, enquanto você ouve essas palavras, talvez o seu coração esteja bradando e ardendo pela seguinte oração: Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu quero amá-lo, me aproxima, me mantenha mais ao lado da cruz. Trata conosco nessa noite e me faça lembrar sempre de que o Senhor morreu por mim, de que o Senhor está sempre ao meu lado e que voltará para me buscar, para viver eternamente ao seu lado. Você pode fazer essa oração nessa noite? Então vamos orar agora. Fecha seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Há muitos convidados nesta noite. Há pessoas que aqui estão, que talvez nunca tenham participado do sacramento da ceia do Senhor. Talvez nunca tenham ouvido falar. Mas a verdade clara, pura e profunda é esta: nós éramos inimigos de Deus, merecíamos a condenação eterna. Estávamos em guerra contra Deus, mas Deus, em sua graça, enviou o seu Filho chamado Jesus Cristo para morrer numa cruz, para que hoje alcançássemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. E a boa notícia de tudo é que o Senhor Jesus, aquele que nasceu em Belém, foi crucificado no Calvário, que ressuscitou naquela manhã de Páscoa, voltará de forma visível, vitoriosa e triunfante para nos buscar. Hoje, Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós, ora por nós, mas quando Ele voltar, será o nosso juiz. E naquele dia, já não haverá graça, nem misericórdia, apenas o julgamento, justiça de Deus. Então é por isso, nesta noite, eu quero fazer uma das perguntas mais sérias que você já ouviu na sua vida. A sua vida é de Cristo Jesus? Segunda pergunta: você o ama?
Talvez essa tristeza que esteja no seu coração hoje, quem sabe os problemas que você e a sua família estejam enfrentando, muito provável seja nada mais do que consequências de sua vida longe do Senhor Jesus. Mas nesta noite, é o Senhor que nos chama à graça, a perdão, a restauração. Então eu quero encorajá-lo nessa noite. Venha, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, viva para Ele, obedeça aos seus mandamentos. Não importa o que os outros vão dizer, o importante é o que Cristo vai dizer ao seu respeito. E eu oro nessa noite para que naquele grande dia, quando todos estiverem na presença do Senhor Jesus, Ele possa dizer ao seu respeito: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos foi preparado. Você o ama? Você o ama? Você o ama? Eu quero encorajá-lo nessa noite a tomar essa decisão, a viver para o Senhor, a despeito de toda e qualquer circunstância, a viver para o Senhor e receber as bênçãos do Senhor e sentir a presença do Senhor, a ação do Espírito Santo do Senhor. E se você já tomou essa decisão hoje, então gostaria que você a compartilhasse conosco nesta noite. Não saia daqui sem compartilhar essa decisão. Não saia daqui hoje sem compartilhar com alguém de nossa igreja a decisão que você tomou ao entregar a sua vida a Cristo. E a todos nós, queridos, se você já não aguenta mais levar uma vida insossa, sem graça, talvez eu esteja falando para você que tem se acomodado na vida cristã, que se esqueceu dessa grande verdade, que alguém morreu para que você tivesse vida, e tem levado uma vida sem sal, sem graça, insossa, de acomodação, fria, longe do Senhor. Essa é a noite também de reconciliação com o Senhor. A ceia é o momento de reconciliação também. Então eu quero encorajá-lo nessa noite a se colocar em pé e dizer: Deus, eu reconheço o teu grande amor para comigo, a tua bondade, a tua fidelidade, e quero caminhar com o Senhor de forma plena, em obediência, alegre, lembrando-me, ó Deus, o teu grande amor. Você é essa pessoa? Então coloque-se em pé, por gentileza. Nós gostaríamos de orar por você. Há tantas coisas que atrapalham a nossa vida cristã, há tantas coisas que fazem com que o nosso coração venha esfriar. Mas essa é uma noite de reconciliação com Deus. Você é essa pessoa, então coloque-se em pé. Nós te adoramos, ó Deus, nesta noite, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelas tuas misericórdias, pelo teu grande amor para conosco. Te agradecemos, ó Deus, nessa noite por Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque por meio de Cristo alcançamos a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, ó Deus, porque o culto de hoje não é um ofício fúnebre, não é um funeral, mas é uma celebração pela vida, pelo dom da vida, pela graça, pela vida eterna, pela ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E te agradecemos, ó Deus, porque a ceia também nos ensina que num dia Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, a nossa alegria será eterna.
nós te adoramos, ó Deus, nessa noite, porque a nossa realidade não diz toda a verdade. Os nossos problemas não dizem toda a verdade. Te adoramos essa noite porque as nossas lágrimas não dizem toda a verdade. A verdade é que nós seremos bem-aventurados, felizes na presença do Senhor pelos séculos dos séculos. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, ajuda-nos em nossa caminhada. Faça-nos, ó Deus, a olhar constantemente para a cruz, a esperar no Senhor, a orar, a chorar se for necessário, mas em toda e qualquer circunstância, experimentar a presença do Espírito Santo, Senhor, conosco. E nós te adoramos essa noite, porque o Deus Todo-Poderoso nos criou. O Espírito Santo nos consola e nos cela com a certeza da salvação. E Jesus Cristo, Ele morreu por nós, vive por nós e ora por nós e voltará para nos buscar. E fazemos esta oração no nome que está acima de todo nome, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. Sendo assim, eu quero convidar os meus irmãos presbíteros que venham à frente, juntos, participar desse banquete espiritual, a ceia do Senhor. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo 11, você vai perceber o que está registrado no versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. E se você puder, você vai ler junto comigo o versículo 28. Assim nos diz a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Você pode ler novamente? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Essa é a boa nova do Evangelho. Há perdão para nós. Algumas pessoas não participam da ceia por causa de alguma falha, algum problema que tiveram durante a semana. Então elas acham mais prudente, por causa dessas faltas, não participar da ceia. Mas não é isso que a Bíblia diz. Examine e coma do pão, beba do cálice, participe da ceia. Eu sei que nós já oramos essa noite pelo perdão dos nossos pecados, mas eu quero desafiar você agora a não apenas orar pedindo a Deus o perdão pelos seus pecados, mas tendo em vista aquilo que Deus fez por você. Eu quero desafiá-lo agora a orar fazendo a seguinte oração para Deus: Senhor, Tu conheces essa área da minha vida e Tu sabes o que eu preciso mudar. E nesta noite, eu quero declarar ao Senhor: eu quero mudar. Não vai ser fácil, mas nós servimos a um Deus que tem todo o poder para vencer toda e qualquer circunstância. Você pode fazer essa oração? Então vamos orar mais uma vez? E assim também consagrando os elementos da ceia do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, a palavra de Deus nos mostra que 2 discípulos caminhavam pela estrada de Emaús, e eles estavam tão angustiados que chegaram ao ponto de ficarem cegos e não reconheceram que o viajante que se aproximou ao lado deles era o próprio Senhor Jesus Cristo. Tamanha a tristeza e a decepção pela morte de Cristo Jesus. Mas quando o Senhor estava com eles e partiu o pão, seus olhos se abriram e eles disseram: não nos ardia o coração enquanto ele expunha as Sagradas Escrituras pelo caminho? Da mesma forma, nesta noite, nosso coração arde, ele queima pela presença do Senhor Jesus. Nós não comemos literalmente o seu corpo, nem bebemos literalmente
o seu sangue, mas somos nutridos nessa noite. Nossa esperança é renovada pela sua presença entre nós, o seu alimento espiritual. Lembramos daquilo que Ele fez, do que Ele faz hoje e por aquilo que Ele fará em nossa vida. Portanto, essa é a mesa do Senhor. E se você pertence a alguma igreja genuinamente evangélica, você pode participar da ceia do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e deu aos discípulos dizendo: comei, isto é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Então nós vamos participar da ceia agora. E aqueles que vão participar, por gentileza, na medida que os presbíteros forem passando, os pastores dessa igreja, eu gostaria que vocês se colocassem em pé. A verdade é que somos nada sem o Senhor. E se estamos aqui hoje, foi pelo seu amor derramado naquela cruz. Os evangelhos também nos dizem que em seguida o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você que participou do pão também é convidado a participar do cálice da nova aliança do sangue de Cristo Jesus. Nós cremos que um dia estaremos face a face com o Cordeiro, com Deus Todo-Poderoso. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor cele no céu o que está sendo selado aqui na terra. Amém. Juntos, como igreja do Senhor, participamos da ceia. E a nossa oração é que juntos, breve, muito em breve, estejamos com o Cordeiro na ceia das bodas do Cordeiro. Hoje falamos sobre Jesus, mas um dia o veremos face a face. Amém. Que Deus os abençoe, que este momento seja um renovo do Senhor para a nossa vida, sirva para fortalecer a nossa fé. Que o Senhor nos alimente nessa noite, nos encoraje a viver uma vida em obediência, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue do Senhor Jesus. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém.